querido, nós te adoramos, nós dizemos o seu nome, nós te louvamos por essa noite tão abençoada. Nós queremos na unção, na inspiração do teu Espírito, na vida de cada pessoa que veio aqui nesta noite. Te exaltamos, Pai, damos-te graça, cremos na inspiração, nós queremos no poder do teu Espírito, nós queremos nessa graça que há liberada para cada um dos teus filhos que estão aqui hoje à noite. Nós declaramos a tua palavra, declaramos avanço na vida deles, um fortalecimento no interior de cada um dos teus filhos. A tua palavra fala sobre ser corroborados com poder no homem interior. Pode baixar mais um pouquinho esse som aí. A tua palavra fala sobre corroborar com poder no homem interior, pelo Espírito Santo. E eu creio, Senhor, no espírito de cada um dos teus filhos sendo fortalecido com poder, fortalecido com esse poder, pelo teu Espírito. Esta unção poderosa na vida deles, eles avançando, eles crescendo, eles não dependendo de homens para um relacionamento contigo, mas aprendendo esse caminho da adoração, esse caminho da comunhão, de relacionamento com o Senhor. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus, queridos. Sentem um pouquinho aí, por favor. A gente sabe, eu acho que esse microfone não está bom, né? Não tá como estava domingo. Eu gosto dele porque ele ajuda a trabalhar com a Bíblia na mão, mas é melhor a gente sacrificar o microfone. Glória a Deus, aleluia. Acho que está melhor agora. Deus é bom, não é verdade, queridos? Nós estamos com a irmã Daiane já às portas de ter bebê, né? Quem conhece a irmã Daiane aqui, irmão Vinícius, né? E a gente falou com elas agora à tarde. Ela até queria vir para o culto. A frequência das contrações dela está de 10 em 10 minutos, estava na hora que eu falei com ela. E eu disse, fique tranquilo, não venham para a igreja, fique em casa, porque de repente apertou a vontade não, né? A hora de ir para o hospital, aí vocês vão estar aqui na igreja, aí não vai ser tão bom, né? Mas estamos crendo aí pela Daiane. Eu acho que até amanhã talvez ela esteja com a Yasmin já tenha nascido, né? Amém, queridos? Ore pela Daiane. Daiane, ela é aquela mulher que a gente considera que é tipo rato de igreja, que não quer perder culto nenhum, né? Vocês lembram dela no evangelismo aqui? A barriga dela quase saindo pela boca, a Yasmin quase saindo, e ela evangelizando, parando, todo mundo passava na rua, passava de bicicleta, ela queria parar o pessoal, de moto queria parar o pessoal. Glória a Deus. Pois é, aleluia. Amém, queridos, orando por ela, né? A Daiane, ela conta com a gente como família dela. Chegaram agora do Rio de Janeiro há 4 meses, né? Mas tem prazer de estar com a gente. Que coisa boa, né? Graças a Deus. Vocês estão bem? Olha para a pessoa que está perto de você aí, vê se ela está bem mesmo. Diga assim, você está bem, minha irmã? Meu irmão? Glória a Deus, aleluia, graças a Deus. A Valéria, cadê a Valéria? Valéria, vem cá. A Valéria tem um recado para vocês. Graça e paz, igreja. Em relação ao Rema, as inscrições continuam. As inscrições para você que quer ter a vida completamente transformada. E nós temos um vídeo, deu certo o vídeo, Laurinha? Vamos olhar aqui o vídeo. Rema é uma palavra, é um lugar, é uma família, com o mesmo DNA e propósito. Capacitar homens e mulheres para levar o Evangelho até os confins da terra.
Mais de 125 mil pessoas foram treinadas em 57 nações, com 300 unidades espalhadas por todos os continentes. O Rema é o maior centro de treinamento bíblico do mundo. A sede internacional da instituição fica na cidade de Broken Arrow, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. Desde 1974, os ensinamentos do reverendo Kenneth Hagin alcançam toda a igreja. De caráter interdenominacional, o estudo das Escrituras fortalece a fé cristã e torna a Bíblia o seu manual para uma vida bem-sucedida. No princípio da década de 80, os americanos Bud e Jan Wright trouxeram estas verdades ao Brasil. Ao longo de 30 anos, mais 50 mil brasileiros puderam experimentar e se graduar. Atualmente, contamos com mais de 100 unidades espalhadas por todos os estados da nação. De Campina Grande. Amém, glória a Deus. As inscrições, como eu disse, já ainda estão, né, acontecendo. E você pode se inscrever, você vai no Instagram, no Rema Aldeota, lá eles passam as informações bem direitinho. Vai ter a inscrição lá no site do Rema mesmo. E não percam, irmãos, essa oportunidade, né? Sábado teve baixa só um pouquinho o microfone. Sábado teve a formação do Rema Via Sul. Foi a coisa mais linda, não sei se vocês acompanharam. O Rema Via Sul. Teve a formação agora do pessoal do segundo ano e do primeiro ano, né? Que são 2 anos de formação, do primeiro e do segundo. E quem quiser tirar alguma dúvida, pode chegar até a mim e perguntar, tá? Que eu passo as informações bem direitinho para vocês, tá certo? E é isso. Amém? Estou gostando desse som de jeito nenhum hoje. Glória a Deus. Aleluia. É muito bom, querido, quando a gente tem um local para estar junto, se reunindo. A gente sente falta de algumas pessoas que... Aqui eu tenho notado que algumas vêm no domingo e no outro domingo aí aquelas que vieram não vêm, aí vêm outras que não vieram no domingo passado. Mas a gente vai ter que reunir esse povo todo aqui para conversar com eles. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, por favor, capítulo de número... Lucas 3. O versículo 16 e o 17 de Lucas 3. Aleluia, que Deus bom. Deus é bom, queridos. Que bom que você acha que Deus é bom. Que você crê nessa verdade, amém? Lucas 3, 16, 17, acho que deve estar aqui. Vamos ler? Leiam comigo. João tratou de explicar a todos: eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele, com o Espírito Santo e com fogo. Podem ler. Leiam. Na sua mão. Fogo que nunca se apaga. Repita comigo. Ele tem a pá. Vamos ler todo mundo junto. Ele tem a pá em suas mãos. Para quê? Para limpar a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Esse texto ele é um texto paralelo com Mateus capítulo também de número 3, quando João fala a mesma coisa com relação a Jesus. Eu sei que muitas pessoas, quando lêem esse texto de Mateus 3 e Lucas 3, quando fala de batismo com fogo e batismo com o Espírito Santo, algumas pessoas acreditam que esse fogo que ele está se referindo tem a ver com o fogo de julgamentos, de juízos,
de punições sobre as pessoas. Mas quando você pega o texto, embora que o contexto, antes um pouco, ele vai falar sobre pessoas que serão realmente julgadas. Mas quando ele fala sobre Jesus, dizendo que ele é aquele que batiza com o Espírito Santo e com o fogo, a gente percebe que a ideia é que é Jesus fazendo isso, parece-me que simultaneamente. Logo após ele batizar com o Espírito Santo, também simultaneamente teria um batismo com fogo. E pode acontecer de não ser no mesmo momento, essa questão de batizar com o Espírito Santo. Nós terminamos agora o discipulado na igreja, que foram 8 dias de estudos, e nesses dias, um deles, a gente fala sobre batismo. E quando se fala de batismo, as pessoas às vezes elas ficam na dúvida, porque ela diz, mas a Bíblia fala que só existe um batismo, uma só fé, um só Senhor, né? E por aí vai. Quando a Bíblia fala sobre ter um só batismo, a gente sabe que ela está se referindo ao novo nascimento, ao batismo no corpo de Cristo. Você só nasce no corpo de Cristo uma vez, você não nasce 2, 3, 4 vezes. Embora que uma pessoa possa até pedir 2, 3 batismos nas águas, há pessoas que já se batizaram mais de 4 ou 5 vezes, elas não tiveram tanta convicção dos batismos que tiveram, então elas pedem novos batismos. Não precisaria, mas uma falta de conhecimento leva as pessoas a agirem assim. Mas quando a Bíblia fala que há um só batismo, e ela se refere ao batismo no corpo de Cristo, que seria você nascer de novo, ser nascido de novo, é exatamente o que Paulo está dizendo lá em Efésios sobre ter um só batismo. Mas nós sabemos que a Bíblia, ela fala de vários tipos de batismos. E na disciplina aqui, no discipulado, a gente aprende sobre doutrina de batismos, que a gente fala sobre batismo no corpo, batismo nas águas e batismo com o Espírito Santo. Só aí você percebe que há vários batismos. Há outros batismos na Bíblia que são batismos figurativos. Por exemplo, Pedro se refere ao povo que passou pelas águas do mar como sendo um batismo nas águas. Você vai encontrar várias figuras que dão uma conotação de batismo. E aqui, quando a gente lê esse texto de Lucas 3, você percebe que só aqui, basicamente, há 2 tipos de batismo. Que ele diz batismo com o Espírito Santo, quando fala de Jesus, diz que ele batizará com o Espírito Santo e que também batizará com fogo. Aleluia, queridos. Fala comigo assim: batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo. E ele está dizendo que quem batiza é Jesus. Vocês lembram bem que quando Jesus foi ao batismo de João, no Jordão, João disse: eu deveria ir a ti, e é tu que vens a mim? Nós percebemos aqui de cara que João desejava ser batizado por Jesus. Mas nós sabemos que Jesus nunca batizou nas águas. Mas João batizava nas águas, e agora Jesus está numa fila batismal para ser batizado por Jesus. E quando ele se chega para João, João diz: eu deveria ir a ti, e é tu que vens a mim? E Jesus disse: deixa por agora, para que se cumpra toda a justiça. Agora, quando João falou sobre ele ir a Jesus para ser batizado, você lembra que nós acabamos de ler aqui, que João disse que ele era aquele que batizava com o Espírito Santo e com fogo. Então tem um tipo de batismo que Jesus batiza, que João não batizava. E João disse de Jesus: ele é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ora, se João disse que Jesus era o que batizava com o Espírito Santo e com fogo, e quando Jesus vem a ele para ser batizado, em Mateus 4, ele disse para Jesus que ele deveria ir a ele. Isso me diz que João desejou ser batizado por Jesus. E obviamente que se João identificou o batismo de Jesus como sendo o batismo com o Espírito Santo, então era exatamente esse batismo que João desejaria ser batizado. Amém, queridos? Glória a Deus. Só que esse batismo de Jesus, ele não estava ainda em operação, porque ele só iria acontecer depois da morte e ressurreição dele, porque só podia ser batizado com esse batismo no Espírito Santo depois de nascer de novo.
E até então ninguém tinha nascido de novo, inclusive João Batista. Ele não era nascido de novo, porque o novo nascimento só aconteceu com a ressurreição de Jesus. Então qualquer pessoa que serviu a Deus antes dele ressuscitar, ainda não estava apto para nascer novamente. Glória a Deus, queridos. Aleluia. Eu não sei quantas pessoas aqui tem que foram batizadas com o Espírito Santo, que creem nisso, que eu não vou ministrar sobre isso, não é esse o meu assunto, não é batismo com o Espírito Santo. Mas é interessante a gente entender que quando Jesus viesse, disse João, ele iria fazer uma separação. Ele iria separar o trigo da palha. Ele diz, quando ele vier, ele vai trazer uma pá em sua mão. E com essa pá, ele vai separar a palha do trigo. A palha, ele vai queimar no fogo, e o trigo, ele vai recolher no seu celeiro. Não é interessante essas colocações? Que talvez a gente nunca tenha, está aqui na Bíblia, mas pode ser que a gente não tenha parado para pensar sobre ela. Fala-se comigo, Jesus é aquele que separa a palha do trigo. A palha vai ser queimada e o trigo vai ser guardado. E parece que se a gente olhar por cima, o texto está falando sobre julgamento, porque está dizendo que ele vai queimar a palha e vai guardar o trigo. Glória a Deus. Diga assim, ele queima a palha. Fala comigo, ele queima a palha e ele guarda o trigo. Graças a Deus por isso, queridos. Quando você lê Hebreus capítulo 12, versículo 1, você vai encontrar dizendo que há algumas coisas em nossa vida que nós precisamos deixá-las de lado, largá-las. E ele diz, deixando de lado todo o peso, todo o embaraço. E ele vai dizer, e o pecado, não é apenas o pecado, mas também todo o embaraço ou todo o peso. Aí ele diz, deixando de lado o peso e o pecado, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ele está dizendo para nós que há uma carreira que foi proposta para cada um de nós. E nós já falamos aqui que é possível que alguns de nós nunca entre no chamado deles. Mas isso não quer dizer que nós ficamos isentos da responsabilidade de correr aquela carreira que Deus designou para cada um de nós. A Bíblia diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Lembram disso, queridos? Quem lembra? Que a palavra fala que os dons de Deus são irrevogáveis. Fala comigo, os dons de Deus são irrevogáveis. Ora, se os dons de Deus são irrevogáveis, isso quer dizer que nem você pode revogar esse dom. Isso quer dizer que você vai ter que prestar conta por ele. Se você não está correndo a sua carreira, se você não está fazendo o que deveria fazer para o Senhor, nós vamos dar conta. Isso não deve ser para nós algo que nos traga medo ou pesos. Pelo contrário, isso é algo que deveria nos alegrar. Vocês me entendem, queridos? Que deveria nos alegrar de você ir para casa e dizer, Senhor, quer dizer que o Senhor tem uma carreira para mim, um chamado para a minha vida também. Sim, Ele tem. E pode ser que a gente tenha feito alguma coisa na vida que acha que isso mudou, mas não mudou. Continua a responsabilidade. Isso fala para nós desse amor dEle. E de que Ele não desiste de nós nunca, jamais. Aleluia, queridos. Mas Ele diz que é preciso deixar os pesos e o pecado, porque pode ser, eu não acredito que nós andemos em pecado aqui dentro, queridos. Eu não acredito nisso. Mas pode ser que haja alguma coisa que está embaraçando os nossos caminhos. Pode ser que haja alguma coisa que está pesando e a gente sabe, eu nunca fui um atleta, tentei ser, não consegui. Mas a gente vê esses corredores, e quando eles estão correndo nessas maratonas,
eles não levam nenhum peso sobre eles. Eles vão com um calção muito suave, uma blusa, uma camiseta regata muito fininha. Eles tiram qualquer coisa que possa servir de peso. Os sapatos deles são apropriados. Eles não estão correndo de sobretudo, ou de terno, ou de gravata. Eles estão livres para essa corrida. E foi nesse pensamento que o apóstolo, o escritor aos Hebreus, disse, tirando todo o peso, tirando o pecado e qualquer coisa que está impedindo você. Porque pode ser que haja algumas coisas em nossa vida que sejam pecado, pode ser que haja, espero que não, eu não quero acreditar que haja, mas pode não ser um pecado, pode ser alguma coisa que está criando um obstáculo a você se tornar aquilo que Deus tem para você correr a carreira, e vale a pena você se livrar, seja do que for, queridos, aleluia. E pode ser que a gente precise de que Deus nos revele algumas coisas que a gente nem saiba direito, não tenha notado, mas tem coisas que a gente sabe, e que valeria a pena a gente se esforçar, trabalhar, fazer o que for preciso, todo possível, para se livrar de tudo mesmo, queridos, que a gente percebe, seja o que for. Talvez seja uma coisa que aparente ser tão pequena, que dê para a gente carregar talvez a vida toda e não comprometeria a nossa salvação. Mas a nossa vida, ela não está restrita somente às coisas daqui. Por isso a importância da gente se livrar de qualquer coisa que possa impedir da gente correr a carreira que Deus designou para nós. Aleluia, queridos, fala-se comigo, aleluia, diga aleluia. Deus tem uma carreira para a minha vida, fala aí, Deus tem uma carreira para a minha vida. E a importância da gente valorizar isso, de a gente apenas não querer ir para o céu, ou morar para sempre com Jesus, mas se importar com aquilo que Ele se importa também, se importar com aquilo que Ele espera de cada um de nós, a expectativa que Deus tem com cada um de nós, queridos. Deus tem uma expectativa com você, amém? Fala para o seu irmão, Deus tem uma expectativa com você, diga aí para o seu irmão, Deus tem uma expectativa com você. Eu sei que em breve nós seremos tirados dessa terra, não é verdade? Em breve nós seremos arrebatados, e vamos nos dar de cara com o Senhor no tribunal para recompensa de galardões. E com certeza Ele vai perguntar a você, olha, cadê aquilo que eu esperei que você fizesse, como é que você fez isso? E o que é que nós vamos dizer para Ele, porque Ele espera de nós. Glória a Deus, queridos. Fala comigo, deixando de lado. E pode ser que algumas coisas que você ou eu precisemos deixar de lado, nós não tenhamos, não sintamos, não vejamos em nós a capacidade, a habilidade para remover de nossas vidas aquilo que está impedindo da gente correr bem a carreira que está proposta para nós. Mas quem disse que nós vamos ter que nos livrar disso sozinho? Há uma graça da parte de Deus para a nossa vida. Eu estou lendo um livro, comecei a ler hoje um livro, e o nome do livro é O Fim da Igreja Espectadora. Olha só o tema do livro: O Fim da Igreja Espectadora. E na capa do livro, eu não sei se vocês viram a mensagem que eu coloquei lá no Instagram sobre isso. Eu peguei, tirei uma foto da capa e coloquei no Instagram a imagem. É uma foto de uma igreja parecida com a nossa. A diferença é que aqui nós temos pelo menos 25, 30 pessoas que sentam nessas cadeiras quase que corriqueiramente. Tem dias que sentam 15, outro dia sentam mais 15, tem dia que vem 25. Dificilmente a gente reúne as 30 pessoas que tem aqui. Tem sido difícil. Mas na capa do livro ele está mostrando uma igreja com as cadeiras tudo vazia, e a seriedade dessa coisa. E o autor acredita que se as cadeiras estão vazias, é porque está faltando compromisso daqueles que ainda estão sentados nelas. Isso não é forte?
para nós. Ele está dizendo que a responsabilidade dessas cadeiras estarem cheias não é apenas do pastor. Porque eu pergunto, quantas pessoas durante esse ano de 2024 não respondem, não preciso, você evangelizou? Eu não vou perguntar quantas você ganhou para Jesus. Pelo menos uma alma, durante todo o ano de 2024. Você poderia apresentar, se Jesus chegasse hoje para nós e perguntasse para você assim, você trouxe uma alma para mim? Nós pelo menos tentamos. Será que a gente se importou com o vizinho da direita, da esquerda, ou da frente, ou de trás, de onde a gente mora? Aquela pessoa que trabalha com a gente? Nós não temos sido uma igreja espectadora de alguma forma? Ou um crente espectador? Spurgeon, ele fala que como pode que alguém que Jesus deu o sangue dele precioso, essa pessoa não procure pelo menos levar uma alma para Jesus? Eu acho muito importante na igreja o departamento de louvor, da música, departamento de criança infantil, que nós temos lá agora 3 pessoas com as crianças cuidando delas. Eu acho importante demais o pessoal da recepção. Mas eu costumo dizer que o departamento infantil, o departamento de recepção, o departamento de música, não tem nenhum sentido se eles não fizerem o trabalho que fazem pensando em salvação de almas. Aleluia, queridos. Quantas vidas nós geramos a vida inteira para Jesus? Aleluia. Isso é sério, não acha não, queridos? Nós estávamos ali ontem na Avenida 17 e eu estava vendo o pessoal aqui ministrando e ajudando e servindo e pregando e outros cantando e tudo ali pensando em salvação de almas para Jesus. Uma irmã chegou para mim e disse assim: pastor, Deus está trabalhando, Deus está fazendo alguma coisa aí que a gente não está vendo. Eu disse: eu sei que Ele está fazendo alguma coisa, porque nós estamos ministrando a palavra, queridos. Aí eu até coloquei na mensagem, eu coloco lá: gente, daqui logo um pouco tempo, essa igreja vai estar lotada e não vai ter mais nem espaço para ninguém sentar. Aí o pessoal se anima, confirma, diz aleluia. Mas a gente está indo fazer o trabalho que vai trazer as pessoas para sentar nesses lugares. Nós pelo menos convidamos nossos vizinhos. Eu sei que tem pessoas por aí, igreja, que acham que não precisa mais de evangelização. Tem igrejas que acham que a evangelização não é mais necessária. Basta cuidar dos que já estão na igreja. Os filhos vão crescendo e vão enchendo a igreja. Vai casando e vai tendo filho, vai crescendo. Uai. E tudo que Jesus falou sobre ir e pregar o evangelho, fazer discípulo. Departamento de casais, nós gostamos. De jovem, de adolescente, de família. Tudo ali trabalhando. Mas será que o pensamento é somente limpar as moedas, as dracmas? E as dracmas perdidas, ninguém vai em busca delas? Porque nós estamos muito acomodados. Eu estou trabalhando, eu cuido da música, eu cuido da portaria, eu cuido de limpar a igreja. Mas será que a gente pensou sobre o que está por trás de tudo isso? Nós estamos limpando moedas demais. Kelly Osman foi convidado para vir pregar aqui no Brasil. O Verbo da Vida mandou, quando dele falecer, ele mandou, pastor Bud, nosso pastor, que já está também com o Senhor, mandou um convite para ele e disse: irmão Kelly, venha pregar para nós aqui no Brasil. Ele disse: não posso ir. Por quê?
Ele falou: porque vocês já têm pregadores demais, eu vou para onde não tem. Meu Deus do céu, queridos. Pastor Budge não sentiu-se protelado, ele amou isso. A gente só soube disso porque ele contou. Glória a Deus, queridos. Olha só o coração de T.L. Osborne. Ele dizia: enquanto houver no mundo uma pessoa que não ouviu o Evangelho pelo menos uma vez, é injusto que haja pessoa ouvindo 2, 3, 4, 5, 6. O cara tinha um coração, amado, para o reino. E eu estava perguntando: meu Deus, hoje de manhã, por que eu quero aquelas cadeiras cheias? É para status? É para alimentar uma vaidade minha? Ou então, simplesmente, para poder dizer que Deus está me aprovando como pastor dessa igreja? Aí eu li no livro, pessoal dizendo que homens de Deus que estavam ali vendo as cadeiras da igreja deles vazias e desejando que pessoas entrassem simplesmente para poderem serem transformadas pelo poder do Evangelho. Olha só a diferença. Por que nós queremos que essa igreja encha? Aleluia. Vocês estão comigo, queridos? Glória a Deus. Diga assim: Ele queima tudo que nos impede de correr a carreira que nos está proposta. Ele queima a palha. O que é a palha? A palha são os pesos, os impedimentos que às vezes estão como aresta em nossa vida e estão impedindo da gente correr a carreira que Ele tem para nós. Eu sei que a conotação que muitos vão dar aqui é de juízo, mas está dizendo que Jesus está vindo para queimar essa palha que está no trigo. Não está falando de outro trigo com palha, está falando do mesmo trigo com palha, que Ele separa a palha desse trigo e queima a palha. Eu acredito muito Deus tirando qualquer excesso em nossa vida, queridos, que está impedindo a gente correr a carreira que Ele tem para nós. O Espírito Santo, querido, nessa obra dele de tirar essas arestas que estão atrapalhando. Porque até quando a gente vai aguentar viver sem fazer aquilo que Deus tem para nossas vidas? Até quando a gente vai aguentar viver simplesmente na igreja, ir lá cantar, e louvar e adorar, e não fazer mais nada além disso, e dar nossos dízimos e ofertas, e somente isso? Tudo bem, eu sei que você evangeliza com seu dinheiro, quando você manda oferta para missões, isso é louvável. Você está fazendo alguma coisa, não resta dúvida. Você está envolvido com a evangelização mundial. Eu louvo a Deus porque aqui na igreja a gente tem um culto mensal, que a gente levanta a oferta que vocês trazem para mandar para os missionários. Todo segundo domingo do mês nós temos aqui um culto missionário, que a oferta é tirada para mandar para missões. E é um dinheiro que você traz, se pouco ou muito eu não sei, você está investindo em missões. Esse dinheiro não fica com a gente aqui para pagar nada, nem conta de água, nem de luz. Esse dinheiro vai para missionários. Então, de alguma forma você está envolvido numa obra de missões, de pregar o Evangelho em todo o mundo. Aleluia, queridos. Mas não é só isso que Deus tem para você. Tem coisas que Ele tem para você pessoalmente, uma carreira que Ele colocou na sua vida para você correr. Eu não sei o que ainda, mas você pode saber, queridos. E pode ser que haja alguma palha, algum impedimento de você poder entender aquilo que Deus tem para você correr. E Ele quer que você corra livre, corra veloz. Pode ser que você não seja um pastor, nem um evangelista, um profeta, um apóstolo, um mestre. Quem dera que seja. Precisamos de pessoas nos 5 dons ministeriais. Pode ser um ministério de socorro, de contribuição. Mas a importância de a gente não ficar simplesmente como uma pessoa que vai para a igreja, que é fiel, que vai aos cultos, amém, glória a Deus. Eu gosto de ver vocês aqui, de orarem comigo. É maravilhoso poder ter vocês orando comigo e adorando a Deus juntos, e esperando que a palavra transforme nossas vidas. Tudo isso é muito bom.
Mas eu não ficaria satisfeito. Eu creio nunca que um dia a gente chegar diante do Senhor e você não ter corrido a sua carreira que você deveria correr, porque ninguém lhe falou sobre isso. Pastor, eu não sei o que fazer. Comece fazendo alguma coisa. Se envolva com a igreja local. Se envolva com ela e procure fazer alguma coisa, nem que você venha para cá para ajudar no departamento infantil, ou ajudar na recepção, ou ajudar com pessoas visitantes que vêm, e você vai ter uma palavra com ele, sentar, tomar um café e ter comunhão com essa pessoa. Se envolva. Pastor, eu gostaria de ajudar. Aqui já tem departamento de casais? Tem não, pois eu quero entrar, eu quero ajudar. Vamos levantar aqui um departamento de casais, de mulheres, de homens. Ou na igreja que você se congrega. Mas participe, porque aquela igreja não está ali para entreter a gente. Aquela igreja está ali pensando na cidade que ela está situada, para salvar pessoas que estão ali ao redor. E tudo que você faz já ajuda o pastor a alcançar pessoas, queridos. Eu estava contando aqui um dia desse que a gente mandou um missionário lá para a África, para a Austrália. E quando eles chegam lá, eles ficam sozinhos com a mulher, saindo de casa em casa, visitando. Daqui a pouco ele tem 10 crentes lá na casa dele reunindo, e ele começa a sentir necessidade de mais uma pessoa. Só tem 10 pessoas lá. E aí a igreja manda outra pessoa para ajudar. Essa pessoa vai lá só para ele cuidar de limpar a igreja, para o pastor orar mais e ter mais tempo de visitar e sair evangelizando. E essa pessoa que sai daqui para lá, ela às vezes não está fazendo a evangelização, às vezes ela está só ajudando a receber pessoas. Ela está só ajudando já a cuidar dos filhos daquelas famílias que já estão ali. E amados, e eles se sentem missionários fazendo esses departamentos. E eu digo, por que a gente não pode fazer a mesma coisa no país que nós estamos, pensando que estamos fazendo missões do mesmo jeito que se viajássemos e fosse a outro lugar? Porque agora, há um tempo atrás, nós mandamos um missionário para ajudar o irmão lá no Japão. E esse irmão que foi ajudar o missionário como missionário, tudo que ele fazia era só varrer o local para receber as pessoas. E ele se sentia missionário. Ele dizia, eu sou um missionário auxiliar. Mas o que ele fazia era só varrer o templo. No início, quando ele chega, vai para fazer isso. Não sei se foi no Japão, foi outra, não estou bem lembrado agora, que nós temos igreja no Japão também. Mas quando eles vão, às vezes, eles vão só para ajudar o pastor numa limpeza de igreja. E já é um missionário, querido, porque estou ajudando. Aleluia, amados. Aí você diz, mas eu não sei ainda a minha carreira. Você começa com uma coisa simples. E dali você vai vendo, coisas vão se abrindo, portas vão aumentando, vão se ampliando. E daqui a pouco, queridos, Deus chama você e você vai para ser lançado para coisas muito maiores na sua vida. Mas quando sabe que Deus não chama desocupados? Quando sabe que Deus não chama desocupados? Mas quando sabe que os desocupados também têm chamado? É contraditório, né? Tem chamado. Quando eu digo que Deus não chama desocupados, eu estou apenas dizendo que aquele desocupado que já tem um chamado dentro dele, só consegue perceber o chamado quando se envolve com alguma coisa. Aí um dia ele ouve uma bela mensagem, se desperta e diz, Deus me chamou. Não, você já era chamado antes. Você só demorou a ouvir Deus falando para você. A gente olha para essa cidade, gente, dá só uma olhadinha ali para fora, só para você ver do lado de fora do prédio. Esse aí é o nosso chamado. Ganhar esta cidade para Jesus. Pacatuba e Maracanaú também. Eu creio que Deus nos entregou uma responsabilidade de cuidar de pessoas de Maracanaú, de Pacatuba, de Maranguape, da Pavuna, de todas região aqui ao redor. E você diz, mas pastor, nós somos só apenas 25 pessoas. Tá bom demais, dá para fazer uma coisa grande. Porque ele confiou a 12 homens o mundo inteiro. Tudo bem, foram 120 batizados com o Espírito Santo, que se espalharam para o mundo todo e chegou até nós. Mas ele não confiou
80 mil pessoas, porque para Cartuba tem 80 mil pessoas, ele confiou o mundo todo para aqueles poucos discípulos. Glória a Deus, queridos. Fala assim para o seu irmão, ele vai queimar a palha. Você deseja que todos os pesos sejam tirados da sua vida? É claro que a gente precisa que ele desejar uma vida santificada. Fala comigo assim, santificação. Mais uma vez, santificação. Só mais uma vez, santificação. Nós precisamos desejar essa vida santificada, queridos. Em que todos aqueles pesos que estão nos atrapalhando, nos impedindo de correr velozmente a carreira, sejam tirados de nós. Glória a Deus. E eu estou falando de um fogo do Espírito Santo. Um fogo que tem o poder de transformar a nossa vida. Que quando você tem contato com ele, você quer mudar a sua maneira de viver. Aquela pessoa na igreja, mas eu estava pensando hoje lá em casa, não sei com quem foi. Eu disse, eu não entendo. Por que eu me lembro quando no início da nossa fé, a gente via pessoas chegando na igreja e eles vinham com o vício, com a bebida, com a droga, com o cigarro, e quando chegavam na igreja, a vida deles mudavam. Aí de repente a gente vê na igreja nós, os crentes, voltando para a bebida, para o cigarro, para a prostituição, para a mentira, para o engano. Como é que pode? Nós. Porque o ímpio vinha para nós e eles melhoravam. Às vezes não era de uma vez, levava tempo, mas melhorava. Aí os crentes que já receberam o poder do Espírito Santo e a vida de Deus dentro deles, muitos deles estão regredindo, voltando. E eu não estou condenando ninguém, nem a mim mesmo, estou apenas dizendo para a gente pensar sobre isso. Por que que eu tenho que ir para o álcool, para o cigarro? Hoje a gente estava ouvindo uma mensagenzinha lá em casa, de Billy Graham, na boca de Magno Malta, que um irmão diácono da igreja que era exemplo, um exemplo. Todo mundo olhava para ele referência. E um dia esse irmão diácono chegou na igreja embriagado e a igreja toda caiu o ânimo, porque era o exemplo, a referência depois do pastor. E o Billy Graham falou para o pastor, pastor, tem um rapaz lá na igreja que é o seu diácono, que ele está bêbado. E o pastor chamou o Billy Graham para pregar, e a igreja está lá, cabisbaixa, porque vendo o diácono delas, a melhor referência, caído, embriagado, bêbado. Aí Billy Graham pegou o texto de Efésios capítulo 5, versículo 18, que diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Quando ele leu o texto, ele perguntou para os irmãos, quantos aqui que são cheios do Espírito, fiquem em pé? Ninguém se levantou. Logo em seguida ele disse, quem é cheio do Espírito, levante a mão. Ninguém se levantou. Aí ele disse, irmãos, é uma lástima, porque tanto está pecando o que bebe o vinho, como aqueles que não estão cheios do Espírito Santo. Oi, diga assim, o mesmo texto, diga assim comigo, o mesmo texto, que diz para não beber vinho, é o mesmo texto que diz para ser cheio do Espírito Santo. Então, se alguém peca, e peca porque bebe vinho, para se alegrar, buscar alegria no vinho, quem não busca ser cheio do Espírito Santo também peca, porque está deixando de cumprir um mandamento de Deus para a vida dele, que é ser cheio do Espírito Santo. E a gente viu uma compaixão no coração de Billy Graham para com o irmão que bebeu o vinho, que ninguém deveria condená-lo. Deixa ele se condenar sozinho. Porque com certeza um crente que anda bebendo, com certeza anda se condenando. Porque se não anda se condenando, com certeza já está cauterizado. Do mesmo jeito a pessoa que anda mentindo, enganando, que anda trapaceando. Estão compreendendo, queridas? E nós não estamos aqui para condenar ninguém. Eu estou aqui pelo menos para incentivar vocês a buscarem ser cheios do Espírito Santo. Vocês estão me compreendendo, queridos?
Diga assim: eu não estou sendo condenado. Fala comigo: eu não estou sendo condenado. Fala aí. Fala aí: eu não estou sendo condenado. Eu estou sendo incentivado a ser cheio do Espírito Santo. Porque eu tenho certeza que um crente cheio do Espírito Santo jamais vai querer encher a cara com bebida. Lá em Brasília é muito normal a pessoa beber. Tem crentes bebendo cerveja, tem pastores bebendo cerveja lá. Chegava para mim, na maior cara de pau, e dizia isso. Eu digo assim: é muita cara de pau. Aonde é que a igreja vai aceitar que é normal um crente encher a cara? Nem ele acredita nisso, querido. É só porque ele está se enchendo de bebida em vez de se encher do Espírito Santo. Vocês estão comigo? Aleluia! Glória a Deus, querido. Diga: é um fogo que transforma. Mais uma vez: é um fogo que transforma. Aleluia, queridos. Glória a Deus. Você sabe quando Pedro estava ali no dia de Pentecostes, capítulo 2 de Atos. E o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens, aquelas pessoas que estavam ali, 120 pessoas, né? Diga comigo: 120 pessoas. Havia irmãos e irmãs que estavam ali, esperando a promessa que Jesus havia dito, lá de Joel capítulo 2, versículo 28 também. Atos 12, 28 vai falar no mesmo versículo também. E veio o Espírito Santo veio sobre eles, e línguas foram vistas sobre cada um deles, repartidas como línguas de fogo sobre a cabeça de todos eles. E diz que todos eles passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem. Aquelas pessoas antes desse dia, antes de Atos 2, eles eram pessoas tímidas, medrosas, se escondendo, com medo dos fariseus, dos religiosos. Estavam com medo. Mas naquele dia que eles foram cheios do Espírito Santo, no mesmo dia que havia 10 nações ali ao redor, procurando saber o que estava acontecendo, achando que eles estavam embriagados, dizendo assim: o que está acontecendo? Que barulho é esse? Que coisa é essa? Que bagunça é essa? E correu toda a cidade, correu para ver o que estava acontecendo naquele cenáculo, quando ouviram o barulho dos crentes falando em línguas, e ficaram dizendo: o que é isso? E outros diziam: não, eles estão embriagados, ou seja, eles estão cheios de bebida, estão cheios do álcool. Aí Pedro, ouvindo aquele zum, ele se levantou e foi explicar para eles o que estava acontecendo. Diz: varões, não é bebida que está acontecendo aqui. Nós não estamos cheios de álcool como vocês estão pensando, porque são 9 horas da manhã, nem dava para nós estarmos embriagados ainda, não daria tempo. Mas o que vocês estão vendo é a promessa que o Senhor disse, que nos últimos dias nós seríamos cheios do Espírito Santo, revestido de poder. E Pedro começou a explicar para eles da promessa que havia sido dita por Joel. E ele começa a dizer que seríamos batizados com o Espírito Santo, vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos, vossas filhas profetizarão. Aleluia. Não era o que eles estavam pensando, era o que eles estavam esperando, só que eles não identificaram. Agora imagina comigo, eu sei que alguns de vocês já foram a alguns cultos que nós chamamos de pentecostais, e algumas pessoas foram molhadas com aquelas águas do poder de Deus, e pessoas saíram dali quase que carregadas, alguns foram carregados, porque não conseguiram nem sair andando com suas pernas. O poder foi tão grande que pessoas caíam com o poder de Deus na igreja, a unção, uns corriam, outros riam, ficavam rindo, pareciam que estavam tudo bobo, tudo bêbado, e era uma embriaguez, só que do Espírito. E algumas pessoas ficavam duronas olhando para aquilo ali, dizendo assim: não, esse negócio aí está estranho, está esquisito. E enquanto dezenas de pessoas estavam se molhando com o poder de Deus e aceitando e vibrando, e uns correndo, outros pulando de alegria, outros se enchendo, falando em línguas, batismo com o Espírito Santo, o poder de Deus entrando em muitas pessoas, tinha uns que estavam lá como espectadores, talvez julgando,
como aqueles que estavam julgando os irmãos que foram cheios do Espírito Santo lá em Atos 2, e dizendo: para que isso? Para que essa coisa aí? Para que correr? Para que pular? Para que falar em línguas? Para que isso? Para que essa coisa toda aí? Isso precisa... Meu querido, se não é do seu jeito, não é porque não é do seu jeito que não é verdadeiro, queridos. Porque em Atos 2, eles ficaram julgando, tão embriagados, tão bêbados. O que é que a gente pensa quando vê manifestações do Espírito Santo no local que a gente vai e o poder de Deus está caindo lá? O que é que a gente fica pensando e dizendo que é? Porque pode ser que a gente faça do mesmo jeito que aquelas pessoas lá em Atos 2 que estavam julgando que era bebida. Mas enquanto a gente fica simplesmente olhando e dizendo: não vou entrar nessa, tem gente que está entrando, está saindo sarado, curado, abençoado, transformado, e pesos são tirados da vida delas, e elas vão passar a correr a carreira delas. É bem verdade que alguns só têm as manifestações e não acontece mais nada, mas em uma boa parte das pessoas, o poder de Deus tira pesos dessas pessoas, e elas passam a partir dali a correr uma carreira que você nunca viu na vida dela ela correr. A importância da gente se expor ao mover de Deus. Agora, quantos de nós vamos para a igreja com a expectativa do poder de Deus? Quantos de nós saímos de casa pensando: hoje eu vou me molhar com o poder, eu vou me envolver com o que acontecer lá, eu vou ouvir a palavra, eu vou vibrar, eu vou dizer glória a Deus, aleluia, eu vou cultuar ao Senhor, não importa, eu vou cultuar a Deus. Nós não precisamos de 120 pessoas para fazer um culto poderoso ao Senhor. Mas pode ser que algumas coisas estejam acontecendo com a gente, alguns pesos em nossa alma, em nossa mente, em nossas vidas, que estão atrapalhando da gente correr. E nós estamos precisando que esse poder do Senhor entre em nossa vida para queimar essas palhas e tire esses pesos. Mas a gente precisa desejar isso e se expor à palavra, e se expor ao poder de Deus. Que vai passar tempo, tudo bem, eu acredito que você vai ser arrebatado, você vai ser arrebatada, mas o tempo vai passar e está passando rápido. Nós não temos muito tempo para muita coisa, queridos. Nós não temos tempo para brincar de ser crente, não temos tempo para brincar de ser crente, nem de andar pecando, nem se embaraçando, nem se enrolando, não temos. Aleluia! Glória a Deus, queridos. Diga assim: vamos ser arrebatados. Fala aí: vamos ser arrebatados. Diga aí. Então eu aconselho a todos nós a não abrirmos concessões. Quem está me ouvindo? Não abra concessões na sua vida para entrar em embaraço, para entrar pecado, para entrar carnalidade. Se pecaram até ontem, pelo amor de Deus, não pequem mais. Não dê uma de besta e queira resistir à carne. Eu posso, e vai resistir ao pecado, e vai abrindo concessões. Pelo amor de Deus, da carne a gente foge. Estão entendendo, queridos? Da carne a gente foge. A gente pode resistir ao diabo, enfrentá-lo, confrontá-lo, expulsá-lo, mas a carne e o pecado a gente foge. Eu acredito que essa igreja santificada, eu sei que vocês são do Senhor, eu tenho certeza disso. Não estou aliviando a onda de vocês, não. Mas eu sei que vocês são do Senhor. Quando eu digo que eu sei que vocês são do Senhor, não estou aliviando a barra de vocês, não. Mas eu sei que vocês são dele. E é por sermos dele que eu conclamo a gente ter uma vida de busca mesmo. Uma vida santa, uma vida de buscar o Senhor, de tirar qualquer coisa. Você percebe alguma coisa que está na sua vida, amados? Às vezes pode ser, sabe o quê? Às vezes a gente pode acabar se irando facilmente com as pessoas. A gente pode até mesmo ter um sentimento de rejeição. Sei lá, rejeita a pessoa, rejeita a gente, se rejeita. E com isso a gente acaba não fazendo o que deveria fazer. Pode ser um mimizinho na nossa vida que a gente fica todo para colar, bicudo.
Tem coisa que acontece com a gente, amados, que a gente sabe que não estão certas, que não são boas para nós. A gente sabe ou não sabe, queridos? E nessas horas, que tal a gente ir ao Senhor e falar com Ele: Senhor, está aqui, eu reconheço que eu preciso de mudar nessa área mesmo, eu reconheço que eu sou orgulhoso, Senhor, eu reconheço que tem uma soberba em mim, uma arrogância na minha vida, eu reconheço que tem uma vaidade, tem um egoísmo, e colocar essa coisa diante do Senhor, e dizer: eu acredito, Pai, que o Seu poder na minha vida vai me ajudar a eliminar isso. E são coisinhas, amados, que a gente acha que é besteira, mas que vai impedindo a gente correr como deveria correr. São tratos de Deus conosco. Aleluia. Diga assim comigo: o poder de Deus, diga assim: o fogo do Senhor, queimando toda a palha. Fala mais forte, diga assim: o fogo do Senhor, queimando toda a palha. Sabe que são visitações do Senhor em nossa vida que muitas vezes a gente não percebe. Eu estava me lembrando aqui, eu acho que eu vou terminar com isso. Eliseu foi um camarada que eu acho fantástico a história de Eliseu. O cara seguiu Elias por 15 anos. Fala comigo, 15 anos. Mais uma vez, diga 15 anos. Eliseu serviu a Elias 15 anos. Como é que foi isso? Elias estava prestes que eu falo, mas levou 15 anos para ser tirado da terra. Deus falou para ele: unge a Eliseu, filho de Safate. Vocês estão aqui ainda? Se for ter algum barulho aí, por favor, falem bem baixinho que eu não escute. E Elias está lá. Ele vai ao encontro de Eliseu. Eliseu era um agropecuarista. Possivelmente deveria ter muitos bois, terras. E ele estava trabalhando. E disse que ele estava aparelhando uma junta de bois. Elias passa por Eliseu, tira o manto dele e joga sobre Eliseu. Foi só o que ele fez. Aí Eliseu olha para Elias e diz assim: deixa-me ir em casa para me despedir dos meus. Glória a Deus. Elias disse: eu não tenho nada com isso. Você sabe o que lhe aconteceu. Estão comigo, queridos? Diga assim: Eliseu soube o que aconteceu com ele, mesmo que não houvesse uma palavra da parte de Elias para ele. Eu pergunto para você: há na Bíblia um profeta mais ungido do que Jesus? Há um profeta mais ungido do que ele? A minha pergunta a você é essa: você sabe o que aconteceu a você no dia que você veio a Jesus? Eliseu foi em casa, ele se desfez de todos os seus laços lá, com a sua empresa. Fica comigo. E ele passou a seguir Elias para onde Elias ia. Gente, não foi 15 dias, não foi 1 ano e 3 meses, foram 15 anos ele seguindo Elias. Quando estava prestes de Elias ser tirado da terra, alguns profetas, que havia uma escola de profetas, alguns profetas começaram a dizer para Eliseu: o teu Senhor vai ser tirado de sobre a tua cabeça. E ele dizia: fica quieto.
Isso foi por umas 3 vezes. Teu Senhor vai ser tomado sobre a tua cabeça. Fica quieto, porque eu sei. De repente Elias chega para Eliseu e diz: Eliseu, fica aqui, porque eu preciso ir até Betel, porque o Senhor mandou eu lá resolver um problema. Fica aqui, Eliseu. E Eliseu disse: vive o Senhor e vive você, que eu não te deixarei em momento algum. Aleluia. Você sabe o que é você acreditar em uma cobertura que está sobre a sua vida? E você honrar essa cobertura de maneira que você não abre mão dela de forma nenhuma, que você não a deixa por nada, queridos. Outro dia Elias fala para Eliseu: Eliseu, fica aqui, porque eu preciso ir até o Jordão, até Jericó. E ele disse: eu não te deixo, não adianta, não fale sobre isso, porque eu não vou te deixar momento nenhum. Passou os dias, aí novamente: Eliseu, fica aqui, que eu preciso ir até o Jordão, porque Deus mandou eu ir lá fazer uma obra. E ele disse: vive o Senhor, teu Deus, e vive você, mas eu não largo mão de você, não abro mão de você. Eu sei que ele não era um profeta conhecido. Ninguém sabe de onde Elias saiu, sabe que ele era tesbita. Ninguém sabe que profissão ele tinha, se ele tinha um emprego, se ele tinha família. Eu fui atrás pesquisar sobre Elias na Bíblia, não encontrei nada desse rapaz. Ele era um profeta desconhecido. Mas simplesmente esse homem lançou uma capa sobre um jovem. Eu acho que Eliseu até era mais velho do que ele. E na hora que lançou a capa, esse camarada fica sabendo que a partir dali ele tinha uma comissão, queridos. E daquele dia em diante, nunca mais ele saiu de perto de Elias. Eu cheguei aqui um dia desse. Eu estou apenas com 8 meses aqui. Não é muito tempo. E algumas pessoas aqui não me conhecem direito. Minha família me conhece. Alguns mais antigos me conhecem, por causa de outros tempos que eu já pastorei lá em Maracanã. Tem aqui meu cunhado, minha irmã. Meu cunhado, esses me conhecem, porque é uma longa história, de muito tempo. Josi, fui pastor dela há mais de 20 anos atrás, há mais de 30 anos. Esse aqui também era uma criança quando eu pastoreei. E eles estão aqui. Eles não se congregam aqui, mas estão aqui hoje. Luri também está aqui. Tem Júnior lá atrás, Elisalba que está com as crianças. Tem minha filha. Alguns aqui, a maior parte me conhece. E eu sei que eles teriam motivo de sobra para não estarem aqui. Porque geralmente quando você conhece uma pessoa, parece que você não acredita muito nela. Principalmente se você souber das falhas que ela teve. Os irmãos de Jesus não viram uma falha nele, mesmo assim não acreditavam nele. Está lá escrito: porque nem seus irmãos acreditavam nele. Eu agora não estou falando de Jesus. Agora estou falando de vocês estarem aqui, debaixo de uma cobertura, de uma unção, de um poder e de uma graça. Aleluia. Uma unção que vocês vão honrar na vida de vocês, queridos. Que na verdade ela vem de Jesus. Mas uma unção que vocês vão honrar de maneira que vocês não se permitirão apartar-se dela. Digamos que eu fosse Elias, um profeta de Deus, e eu simplesmente passasse aqui perto de você e dissesse: venha comigo, você venha comigo, você venha comigo, e vocês largariam tudo para estar comigo, acreditando em uma unção, em uma graça, em um poder, em uma inspiração, em algo que está na minha vida, que poderá fazer vocês avançarem, serem despertados para irem muito além de onde vocês já chegaram, de fazer muito mais. Porque no dia que ele chegou para Eliseu e disse: me pede qualquer coisa, o que você quiser. O que é que você quer de mim? Me pede. O que foi que Eliseu pediu?
Quem lembra? O que foi que Eliseu pediu para Elias? Eu quero uma unção dobrada do Espírito que opera na sua vida. Elias diz: você pediu algo muito difícil, mas no dia que você me vir tomado de você, você vai ter. Eliseu sabia que ele ia substituir Elias, que Deus tinha algo com ele muito poderoso, querido, precioso demais, e ele sabia que ele não tinha capacidade de fazer na sua própria força, na sua própria habilidade, na sua inteligência, no seu entendimento. Ele sabia que ele precisava de algo mais. Elias foi tirado, e nessa hora Eliseu gritou: meu pai! Quando ele gritou, o manto de Elias caiu sobre Eliseu. Eliseu pegou o manto, rasgou em dois, bateu no Rio Jordão e disse: cadê o Deus de Elias? E nessa hora o rio se abre. Fala comigo: unção dobrada. Fala bem forte: unção dobrada. Diga: dupla honra. Diga assim: se na minha vida teve vergonha. Fala assim comigo: se na minha vida teve vergonha, algo que eu tinha do que me envergonhar, diga: no lugar dessa vergonha, Deus está me dizendo que eu terei dupla honra. Dupla honra para a sua vida. Elias não estava mais ali, mas Eliseu não buscou mais Elias, ele buscou o Deus de Elias. Ele disse: onde está o Deus de Elias? Ele não tinha mais o profeta que ele seguiu durante 15 anos, mas ele tinha o que ele mais precisava. Glória a Deus. Diga assim: eu tenho o que eu preciso. Fala aí, diga para você mesmo diante do Senhor: Senhor, eu tenho. Diga para ele: Senhor, eu tenho o que eu preciso. Eu tenho a sua unção. Eu tenho o seu poder na minha vida. Vamos ficar em pé. Fique em pé. Aleluia. Assim como Eliseu, que ele precisava desta unção dobrada. A unção que tirou os pesos da vida dele. Queridos, pensem comigo no grande desafio que nós temos nesse lugar. Pensem comigo no grande desafio que você tem onde você mora. Que não é na sua força, não é na sua habilidade, não é na sua inteligência, mas é na capacidade que Deus dá. E eu quero que você cante comigo uma canção. Vamos cantar ao Senhor. Enquanto você se coloca, se expõe ao Senhor. Quero que você se exponha ao Senhor em oração, em louvores a Ele. Renda-se a Ele. Aleluia. Que pesos você vê na sua vida que precisa da ajuda do Senhor para tirar, para você correr a sua carreira? Quais são os pesos? Quais são os embaraços? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos,
Nós somos uma igreja da fé. Nós somos uma igreja da fé, amém? Sim ou não? Se tem uma coisa que nós pregamos aqui nessa igreja, é fé. Nós temos dito que Deus tem dado uma medida de fé a cada um de nós. Mas é você quem vai delimitar até onde essa fé vai chegar. Nós temos dito que você tem o que você fala. Quando você fala em fé, você vai ter o que você fala. Jesus disse: tereis tudo que falardes em fé para ter. Ele falou isso, não foi eu, então eu creio nele. Se não estamos tendo, é porque não estamos falando em fé. Mas eu sei que não é só isso. Existe uma carreira para você mesmo. E eu quero que você pense numa coisa. Vá além dessa expressão: ah, eu já melhorei. Eu quero que você vá além dessa expressão: ah, eu estou crescendo. Não se conforme com isso. Eu estou crescendo, eu já melhorei. Não se conforme. Tudo bem, glória a Deus por isso. Mas se você está apenas crescendo e melhorando, mas não está correndo a sua carreira, é porque há pesos. E eu não quero ninguém sair daqui triste, mas incentivado, motivado, queridos. Motivado para poder você dizer: não, eu vou ver o que eu preciso fazer, porque eu quero é correr mesmo. Eu quero é correr a carreira que Deus tem para mim. Queira isso, deseje isso. Porque algumas pessoas podem pensar assim: ah, não, tem uns pesos aqui que eu não consigo remover. Deus vai ajudar você. Deus vai te dar planos, ideias criativas. Porque Ele é o mais interessado, mais do que você, em que você corra a carreira que Ele tem para você. Amém? Levante suas mãos comigo, vamos orar aí. Pai querido, oh Pai, muito obrigado por vidas, por pessoas que estão aqui nessa noite, pela Tua unção na vida dos Teus filhos, porque eu sei, Senhor, que há uma graça para eles disponibilizada, para eles avançarem, para não pararem. Pai, muito obrigado. Oh, aleluia, te louvamos, Pai. Durante muito tempo Nós te louvamos porque eu acredito que aqui estão homens e mulheres de adoração, de coração quebrantado, pessoas que amam o Senhor, e acaba que isso, pessoas que dependem do Senhor, dessa inspiração, do poder para avançar, para correr. Outras pessoas, e foi então não é na força deles, mas é na força do Teu Espírito que eles vão correr, que eles vão avançar. Eu declaro, Pai querido, toda a palha sendo queimada. Eu declaro todo o peso sendo removido. E eles desejando essa vida. Eles, cada pessoa aqui hoje à noite, desejando essa vida santificada, essa vida de domínio próprio, de autocontrole, Pai, de temperança, de moderação em suas vidas. Uma boca falando somente coisas que vão engrandecer o Teu nome, Pai. Aleluia, Senhor. Eu creio, querido Deus, que nós teremos relatórios da vida deles, relatórios de mudanças na vizinhança deles, na casa deles, coisas acontecendo, eles podendo testemunhar que está acontecendo coisas grandiosas na vida deles, Senhor. Aleluia, Pai. Glórias ao Teu nome, por homens e mulheres cheios do Espírito e cheios da palavra, do Espírito e da palavra, não só do Espírito nem só da palavra, mas do Espírito e da palavra, Senhor, na vida deles. Eu te louvo, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vocês estão bem? Vocês estão alegres? Então diga isso para a sua carinha aí. Diga assim: eu estou alegre. Queridos, olha, eu sei que Deus tem muitas coisas com a gente, mas a gente vai ter que estar pronto para o que Ele tem para fazer. Amém, queridos? Glória a Deus. Hoje é domingo.
Terça-feira é o encerramento do nosso curso de evangelismo. Não percam, venham para cá, venham com alegria. No domingo nós teremos o batismo de algumas pessoas aqui da igreja. Vai ser lá no... Eu vou colocar, vocês vão receber no particular e no grupo, né, o endereço direitinho. Vai ser de 9 horas até mais ou menos 2 horas da tarde. Vai ter um lazer, banho de piscina, vai ter um culto lá. E você vai levar o seu lanche, né, para você lanchar, porque a gente não vai cozinhar, claro, não vai dar tempo de cozinhar, então você vai levar o seu lanche para você comer lá, e depois a gente vai para casa e à noite estará aqui, com muita alegria, porque na terça-feira não tem culto, então vamos fazer uma festa domingo. Glória a Deus, queridos. Domingo vai ser uma festança de fé, em nome de Jesus. Cumprimente seu irmão de ir para casa. Glória a Deus.